Olá, boa noite. Mais um Alessandra Convida. Quero agradecer a presença de todo mundo. Enquanto isso, eu vou esperar as pessoas entrarem. Vou colocar o nosso tema da live. E esperar o Dr. Youssef entrar. Prontinho. Tudo bom? Antes de tudo, deixa eu ver se ele entrou. Ainda entrou. Vamos começar esse bate-papo incrível. Deixa eu ver. Eu tô me vendo. Pronto, Aê! tudo Boa certo aí? noite, Boa tudo bom? noite. Tudo E bom aí? aí, quero Tudo agradecer certo. pela disponibilidade, por você estar tirando esse tempinho para estar trocando conhecimento e batendo papo aqui com a gente. Nada, eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar falando com você de novo. E é uma responsabilidade enorme falar depois de Fleury, né? Então, logo depois de Fleury vem eu aí falar algumas coisas. É uma responsabilidade enorme. Mas tudo bem, vamos Nada lá. disso vai tomar de vocês, estão altíssimos. Apesar de que ele deu spoiler, pô, é tudo surpresa e ele falando. Aí eu fiquei, Pois óbvio, é. pode. Mas não tem jeito não, eu vou entrar no assunto dele também do mesmo jeito. Não tem como separar uma coisa da Maravilha, outra, não. maravilha. Valeu pelo Antes, convite mesmo. eu quero contar, né, algo bem rapidinho, porque o Youssef me pediu 3 horas de live, eu falei, calma, ainda não estou nesse patamar. Ele tem muita coisa para falar, mas eu quero contar uma historinha, porque ele é um dos que influenciaram na minha vida profissional, né? Eu estava meio que estagnada em um trabalho. Não sei se vocês viram no vídeo que eu contei da minha trajetória, que eu estava num lugar que estava plano de saúde, e ele botou uma meta para mim. Tipo, Alessandra, você tem tal prazo para você mudar aí a sua vida e tal. Aí eu, meu Deus, não faça isso comigo. Ele, você vai fazer. E ele foi um dos responsáveis, né, para eu poder ter coragem e decolar na minha carreira. E eu só tenho a agradecer imensamente a você. Com certeza, se você não fizesse isso, eu estaria ainda lá, na minha zona de conforto. Muito Eu tenho obrigada. certeza que não, que você já teria saído do mesmo jeito. Então vamos lá, né? Vamos meter Vamos bronca. nessa. Hoje vamos falar de sistema nervoso autônomo, que é isso aí já é como falar o alfabeto, né, para você. Você é uma das referências aqui. Não sei, Salvador, Bahia, Brasil. Então falou de sistema nervoso autônomo, falou de UCEF. Então jogue duro aí. Eu tô aqui com meu bloquinho de anotações em branco. Eu quero sair preenchida aqui de tanto escrever. Pronto. Você só vai me Então jogue. controlando do tempo aí, viu? Tá Senão, certo, jogue duro tá? aqui, já liguei o cronômetro. Manda bala. Beleza. Bom, gente, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Youssef. Eu sou fisioterapeuta, sou osteopata também, sou colega da Ali na Ibrafim, nós dois somos professores lá. E hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre sistema nervoso autônomo, né? Uma linguagem bem acessível, já que é um tema um pouco complexo, né? E trazer para vocês, na verdade, qual é a importância dele, por que falar dele, né? E como manter e por que manter ele saudável, principalmente nos tempos atuais de pandemia, de quarentena, né? Que tudo se torna um pouco mais estressante, então a gente vai falar bastante sobre estresse um pouquinho aqui, tá? Então, para começar, o que é sistema nervoso autônomo? Tá? O sistema nervoso autônomo é uma subdivisão do nosso sistema nervoso. Tá? Essa subdivisão ela tem como principal função, principal objetivo, controlar tudo aquilo que é involuntário no seu corpo. Então é o sistema nervoso autônomo que controla todo o funcionamento dos seus órgãos, tá? Então desde o batimento cardíaco até o funcionamento do intestino. Né? Participa também de todo o processo
de formação das emoções, né? Tem áreas em comum com interpretação da dor, com função emocional, com função de sobrevivência, que a gente vai falar bastante, né? Tem relação com sede, com fome, relação com toda a parte sexual. Então tudo isso está intrínseco dentro ali do nosso sistema nervoso autônomo. Então a importância dele é fenomenal, né? Sem ele a gente não estaria aqui. Bom, para a gente começar a entender um pouquinho, né, antes da gente falar de por que manter ele saudável, como manter ele saudável, a gente tem que entender como é que ele funciona, né? A primeira coisa é que ele tem 3 divisões básicas, tá? 3 divisões principais. O sistema nervoso autônomo simpático, o parasimpático e o entérico. O entérico a gente não vai abordar aqui, certo? O entérico é um pouco mais técnico e a função dele é uma função bem específica, né? Ele funciona, ele está localizado em todo o trato digestório, então ele participa de todo o processo de digestão, participa do processo também de excreção e etc. Então a gente vai falar mais do simpático e do parasimpático, tá? O sistema simpático, ele é a divisão do sistema autônomo que é responsável pela nossa resposta ao estresse, certo? E quando eu digo resposta ao estresse, eu falo qualquer tipo de estresse. Então vamos falar o que é estresse, né? Quando a gente tem uma mania de falar assim, nossa, estresse é uma coisa ruim. Não, estresse é uma coisa fundamental e natural. Todo mundo que está vivo porque tem estresse. Quem não tem estresse é porque já morreu. Pronto. O fato de vocês estarem assistindo Ufa, essa que live alívio. agora é estresse. Pois é. Mas tudo tem um porquê, tudo tem um porém, né? Calma lá. Então vamos lá. O fato de vocês estarem aqui assistindo essa live agora comigo e com a Alessandra é um estresse. Mas é um estresse natural, é um estresse normal, é um estresse fisiológico. Esse estresse faz bem à saúde, né? O fato também de nós estarmos aqui fazendo a live, o fato de levantar da cama de manhã, o fato de ir trabalhar, o fato inclusive de sair para se divertir. Quem gosta de ir à praia, por exemplo. Hoje é domingo, logicamente atualmente não estamos fazendo isso, mas de forma geral, né, eu estou com vontade de ir à praia. Na praia eu vou me divertir, mas o fato de ir à praia exige o quê? Exige movimentação, exige que o músculo se contraia, exige que o sangue chegue até o músculo, chegue até o coração, exige que o coração bata mais forte, que ele mande mais sangue para onde deve ir e por aí vai, né? Da mesma forma, se você vai andando até a praia, você começa a suar. Esse suor é para manter a temperatura interna do corpo dentro do padrão normal. Quem faz isso? O sistema nervoso autônomo simpático. Então, o estresse ele é bom. Só que a gente tem que tomar cuidado, a gente vai falar mais tarde disso, quando ele está desequilibrado. Então, o sistema simpático ele responde ao estresse. Quando você tem um evento estressante, seja ele normal ou não, você ativa esse sistema com mais força. Ele é conhecido como o sistema de luta ou fuga, né? Quem é da área de fisioterapia e está aí assistindo já me viu falar isso muitas vezes. O sistema de luta e fuga. Isso é um resumo do resumo da função dele, mas é talvez a parte principal de todo o funcionamento simpático. Imagina o seguinte, vocês estão andando, fazendo uma trilha na floresta amazônica, tranquilos, sem problema nenhum, e de repente aparece uma onça na sua frente. Quando aparece a onça, o que acontece? Nosso coração dispara, a gente começa a suar frio, a gente começa a respirar mais forte, as pupilas dilatam, né? Isso é uma reação que vai nos dar 2 opções. Ou lutar contra essa onça, ou se fosse o meu caso, eu fugiria dessa onça, né? Então, um processo de luta ou fuga. Você também, né, Alana? Também Com fugiria. certeza. Eu acho que Fleury lutaria com a onça, mas enfim, eu fugiria, entendeu? Então, esse processo de reação frente a um perigo, frente a um agente estressante, quem faz é o simpático. Agora, eu estou dando um exemplo, obviamente, muito forte, um exemplo clássico, né? Mas durante o dia a dia a gente faz a mesma coisa. Quando você, por exemplo, Ale, vai para o CrossFit, né? Você está lá porque você gosta de estar fazendo CrossFit, etc. Mas você está lá fazendo exercício. Sim. Naquele momento você está ativando o sistema simpático tanto quanto você ativou, tal qual, aliás, você ativou nesse exemplo da onça, talvez com uma intensidade menor,
mas está ativando. Então, no dia a dia, ele é ativado o tempo inteiro. O segundo passo é o parasimpático. O parasimpático, ele é uma segunda divisão que faz, entre aspas, a gente costuma dizer o oposto do simpático, mas na verdade ele é complementar, certo? E isso é importante de diferenciar. No seu dia a dia, o que acontece? Quando você... Vamos dar um exemplo da onça de novo. Vocês viram a onça lá no meio do mato, então todo o coração disparou, a pressão subiu, a pupila dilatou, começou a suar, etc, etc. Mas aí, de repente, essa onça vai embora. Ela não quis saber mais de vocês e aí foi embora. O que acontece? Nós começamos a entrar num processo de ativação do sistema parasimpático que é responsável pela recuperação e do repouso. Então, o batimento cardíaco começa a descer, a gente começa a diminuir a sudorese, para de suar, começa a respirar cada vez mais lento e começa a ficar mais calmo. Certo? Isso acontece dentro de uma pessoa que tem um sistema nervoso autônomo em perfeito funcionamento. Certo? E no seu dia a dia, como é que ele está? Ele está presente no momento onde você se alimenta, no momento onde você vai ao banheiro fazer xixi, cocô, e no momento que você vai dormir. Esses são os 3 principais momentos, né? Logicamente que logo após todo evento estressante, a gente tem um pouco mais de funcionamento desse sistema, que é o parasimpático. Mas no momento que você come, almoça, todo mundo aqui, quando almoça, principalmente uma comida mais forte, mais pesada, sente sono, sente moleza, sente cansaço. O que está acontecendo ali? É o seu sistema parasimpático atuando mais forte, certo? Para que você tenha uma digestão de qualidade. Da mesma forma, quando você vai ao banheiro, se você está relaxado, você vai ao banheiro de uma forma muito mais saudável. E da mesma forma que você vai dormir. Quem tem uma qualidade de sono boa é quem também tem o sistema nervoso autônomo equilibrado. E o parasimpático funcionando bem. Porque é ele que vai fazer você dormir bem, é ele que vai fazer você entrar no sono REM. E principalmente, juntamente com outras questões, né, do corpo, mas é ele quem vai fazer com que de manhã, quando você acorde, você tenha se recuperado. Ou seja, o sono de boa qualidade é quando você acorda bem. A gente tem um costume de perguntar aos pacientes, né, na nossa clínica, como você tem dormido? Aí o paciente às vezes fala, não, eu durmo muito bem, eu deito na cama e apago. Tá certo, e como você acorda de manhã? Todo destruído, cansado. Então isso não é um sono de qualidade. Parece que aí o sistema parasimpático não funcionou bem. Então observe que a gente tem 2 divisões. Uma que nos deixa mais ativos, nos deixa mais prontos para enfrentar as adversidades e as coisas normais do dia a dia. E outra que faz a gente ficar mais tranquilo, mais calmo, dormir bem, digerir os alimentos bem, né? Então, esses 2 sistemas, eles têm que estar em perfeito equilíbrio durante o dia, né? Quando eu falo equilíbrio, eu não falo que os 2 estejam no mesmo nível. Eu falo que os 2 estejam se revezando, quem está mais alto, quem está mais baixo, de acordo com o que está acontecendo naquele momento do dia. Então, se eu vou almoçar, eu quero que o parasimpático agora seja mais forte. Agora na live não, agora eu quero que o meu simpático seja mais forte, né? Senão a gente começa a ficar com sono, né? Então, basicamente, para quem não conhece o SNA, são essas 2 divisões que vão nos interessar agora, certo? Quer acrescentar alguma coisa, Lê? Não, só perguntaram aqui o que é sistema nervoso autônomo. E aí Certo. já responderam. E como Beleza. equilibrar, mas aí você ainda vai dizer, calma, essa Edmila está muito respira. adiantada aqui. Ó, se você Respira aí ouvir que a uns gente vai ajudar. fogos, se você ouvir uns fogos, hoje aqui é São João, então releve. Cadê a fogueira, Lê? A gente não acendeu a fogueira hoje. Ainda vou montar. Eu acho que nesse período desregula tudo, né? Esse SNA. Com certeza. Com certeza. Ai. Mas é de Meia Lúcia Figueiredo. Fique tranquila que a gente vai falar como é que equilibra, certo? Fique tranquila, não fique ansiosa, senão vai desequilibrar o seu SNA, tá bom? Tem que estar tranquila. Fica de boa aí. Di Alves, manda um alô para Singapura. Alô, Singapura, ó, estamos internacionais, galera. Tá vendo aí? Legal. Abraço, Juan. Valeu pela presença aí. Bom, agora que a gente já deu uma breve introdução, né, do que é, deixa eu falar um pouco do estresse, tá? Para que a gente possa daqui a pouco entender quando isso está desequilibrado. Porque a gente só vai saber como equilibrar se a gente entender o que é o desequilíbrio, correto?
Então vamos lá, eu falei para vocês no início aqui da live o seguinte, o estresse ele é natural, ele é normal e ele é fundamental à vida. Se eu não tenho estresse, já era. Só que aí a gente tem duas coisas, dois padrões de estresse que a gente chama de patológico. São dois padrões de estresse que não são normais. Então o primeiro padrão do estresse é o estresse mais conhecido por todos nós, que é o estresse em excesso, né? A gente tem um termo que a gente usa na saúde, quando o estresse é normal, a gente chama de eustresse. E quando o estresse ele é fora do normal, a gente chama de distresse, ok? Então, quando a gente tem um distresse por excesso, a gente tem um desequilíbrio do sistema nervoso autônomo. Por quê? O que, é que vai acontecer aí? Imagina que, isso tudo eu estou falando agora, quando eu falo de estresse em excesso, de estresse crônico, certo? Porque existe uma diferença de estresse crônico e agudo. Uma coisa é você estar com o sistema nervoso autônomo equilibrado, tudo certo, mas você tem um evento no dia que te tira do sério, te traz um estresse muito forte. Isso é um estresse agudo. Em geral, ele traz alguns sintomas na hora, mas depois passa. O que eu estou falando agora é do estresse crônico, aquele estresse contínuo que a gente não consegue resolver tão facilmente. Então vamos dar um exemplo muito simples. Imagina uma pessoa que está trabalhando em um emprego que não gosta, e que tem que aturar colegas que não suportam, um chefe que não gosta e recebe um salário muito baixo. Não queria estar ali. Olha, eu não queria estar naquele trabalho, mas eu sou obrigado a estar. Isso é muito comum em nosso consultório, né? O seu também, Ale, com certeza. Pacientes que chegam nesse tipo de situação. Então, o que acontece? Essa pessoa vive um estresse crônico. Ela vive o estresse do trabalho todos os dias, de segunda a sábado. E ela não consegue resolver o problema que causa o estresse porque ela não pode pedir demissão do trabalho. É um exemplo clássico dos dias de hoje. Então vamos lá. Da mesma forma que pode ser no trabalho, isso pode ser um problema na família, né? Pai, mãe, irmão, filho, etc. Pode ser um problema consigo mesmo, né? E aí entra uma figura muito importante, que é a figura do psicólogo. Tá? Mas imagina então que essa pessoa que a gente conversou agora sobre o trabalho, essa pessoa está com um nível de estresse absurdo, crônico. O que acontece? Quem é que responde ao estresse? É o sistema autônomo simpático. Então, esse sistema aqui, vamos dizer que essa mão aqui é o sistema simpático. Ele vai estar muito mais ativo do que o sistema parasimpático, que vai estar bem menos ativo. Só que o que acontece? Como o estresse é crônico, esse sistema simpático vai estar ativo o tempo inteiro. Então, o sistema parasimpático ele não consegue atuar com a sua função normal. Então, o que começa a acontecer? O paciente entra num processo que a gente chama de simpaticotonia, ou seja, o sistema simpático está sempre mais forte. Aí, no momento que ele vai se alimentar, ou no momento que ele vai dormir, ele não consegue dormir direito, ele não consegue se alimentar direito. Por quê? Porque o parasimpático não consegue atuar além do simpático como ele deveria. E aí começam, então, os sintomas. Essa pessoa, então, com um excesso de estresse, com o sistema simpático funcionando a todo vapor o dia inteiro, não deixando o parasimpático trabalhar, vai apresentar o quê? Eu vou dizer aqui uma lista, não necessariamente o paciente vai apresentar tudo, né? Mas, por exemplo, taquicardia, pressão alta, constipação intestinal, alterações da digestão, por exemplo, excesso de gases estomacais, excesso de gases intestinais, refluxo, apesar do refluxo ser uma questão um pouco mais complexa, mas o refluxo está relacionado a isso. Aquela sensação de empachamento, todo mundo aqui já teve um dia, você come um pouquinho, parece que você comeu um boi inteiro com chifre, fica empachado, fica lá, né? Tudo isso se reflete uma dificuldade de digestão, que pode estar relacionada com um problema do sistema autônomo, né? Ou quando o sistema autônomo está alterado, a gente chama de desautonomia, certo? Perfeito. Bom, tudo bem? Tem alguma pergunta aí, Ali? Tudo bem, tá tranquilo, ainda tá. Então, beleza. Vamos lá. E você fala assim das situações, pode ser N situações, todas as situações, isso pode estar desregulando. Seja pessoal, profissional, relacionamento a dois, então tudo isso pode estar desregulando o sistema nervoso autônomo. Né? Tem algumas linguagens que falam que... como é? Eu costumo falar agora, fugir. Conflitos,
né, a gente cria conflitos na gente. E isso desregula total o sistema nervoso. Exato. A gente usa muito esse termo conflito, né? É muito comum a gente usar. Eu já tive casos aqui de pacientes onde o conflito era o relacionamento com a filha. A filha morava com essa paciente, a filha tinha 40 e tantos anos, era sustentada pela mãe, a mãe sustentava o neto, e tudo isso gerava um processo de ansiedade crônica e uma simpaticotonia absurda. Nós fizemos um tratamento aqui, com osteopatia, aliado a um tratamento psicológico. No dia que ela conseguiu, então, melhorar o relacionamento com a filha, os sintomas desapareceram. Né? É impressionante. Eu tenho uma paciente recente, eu estou atendendo o filho dela, e a primeira vez que eu fui, ela foi muito estressada, ansiosa, primeiro filho, acabou de casar, acabou de ter o filho, então tá tudo desregulado aí. Então, ela tá ansiosa demais, ela é nervosa. E aí, quando eu fui, ela, Alessandra, meu filho não tá conseguindo se alimentar bem e tal. Aí eu fui lá para tratar o filho dela, falei, não, quem precisa ser tratado é você, não é seu filho. Então, às vezes o filho, ainda mais a criança, né, que tem 3 meses, ela absorve muito da mãe, não é isso? Com certeza. Deixa eu só dizer aqui, quem está aqui na nossa live é o professor Você viu que o Felipe entrou? Que moral que a gente tá, hein? Felipe, meu amigo, um grande abraço. Você sabe que a gente é seu fã incondicional, né? Nossa, eu sou muito fã de Professora Felipe. Gisele também. Então, Maurício entrou também. Maurício de Fortaleza entrou. Opa, Gru. Arivan Gomes, estamos contados aqui, só gente fera de resposta. Grande Arivan. Meu Deus. Cheio de conflitos, né, Arivan? Tô vendo aí. Arivan foi meu professor na faculdade. Eita, tá denunciando a idade ficando dele. Velho. Abraço, meu amigo. Meu amigo Meca também aqui, ó, presente. Valeu, Meca. Meca foi meu professor. Presença. Foi meu professor na faculdade. A Alessandra é muito mais velha do que eu, então Meca tá mais velha. Mentira! A mesma idade, ó. Pra quem não sabe, Meca é referência em microfisioterapia aqui em Salvador, hein? É um dos maiores nomes da micro aqui em Salvador. Bom, vamos lá. Então a gente falou de um desbalanço, né? Esse desbalanço é muito fácil de acontecer. Existem outros desbalanços também que são possíveis, né? O outro lado da moeda, né? O outro lado da moeda é quando a gente tem um de estresse, ou seja, um estresse anormal, só que abaixo do nível que seria considerado normal. Então, gente, existe estresse baixo, certo? Muita gente só pensa no estresse alto, o estresse baixo também é complicado. E talvez talvez não, é mais complicado de tratar, inclusive, do que o estresse em excesso. Só um minutinho. Paulo, a gente vai falar ainda de tratamento, porque Paulo teve uma observação que a gente pulou a pergunta de Michele, mas a gente ainda vai falar sobre como regular esse sistema. Esperem um pouco, estão todos ansiosos aí. Sim, manda bala, desculpa. Ô Paulo, valeu, mas a gente vai falar daqui a pouco. Paulo Lopes também, referência do TM, hein? Foi meu professor também, viu? Eita, que tá tudo bem. Paulo? Sabia que você era tão velho assim não, viu, Paulo? Pelo amor de Deus, rapaz. Vai lá. Então, quando a gente tem um processo de estresse abaixo do normal, a pessoa pode apresentar alguns sintomas que se assemelham muito à depressão, né? Então, imagina uma pessoa apática, que não tem energia para fazer as coisas, que às vezes não tem nem vontade de sair da cama. Essa pessoa pode estar passando por um processo onde o sistema parasimpático e o sistema simpático estão desequilibrados de uma forma diferente, onde o simpático está muito baixo e o parasimpático fica predominante. Então você fica mais devagar, mais lento, mais apático, né? Então a gente tem dois extremos aí. A gente tem um que o sistema simpático está mais alto e outro que o sistema simpático está mais baixo, correto? Em um a gente vai ter uma pessoa ansiosa, irritada, no outro a gente vai ter uma pessoa apática, sem vontade de fazer as coisas, né? Arivan perguntou aqui sobre empachamento. Então, Arivan, o empachamento ele é muito comum em pacientes com simpaticotonia. Quando o sistema simpático está muito alto em relação ao parasimpático, você não consegue ativar o parasimpático com uma qualidade muito boa. Então você não consegue fazer a digestão de qualidade, você não consegue produzir ácido clorídrico e as demais enzimas em quantidade suficiente. Então essa comida ela permanece mais tempo no estômago e você se sente empachado. Agora, em relação a perder a fome, meu amigo,
São outros 500. Eu vou fazer até uma propaganda aqui, viu, Ale? Faça, ó, fica à vontade. Semana que vem eu vou fazer uma live com o Adolfo Duarte, que é um nutrólogo, e nós vamos falar sobre SNA e alimentação. Então, talvez, Larivan, ele responda essa sua pergunta, porque é ele que vai te responder. Beleza? Que horas? Então, vai ser 18 horas, segunda-feira, 18 horas. Ainda bem que não marcou no mesmo horário que o meu, então vai Claro, sair né, minha da filha? sua aí direto pra mim. Não tem como concorrer com a sua. Eu ia botar 19 horas, só que a sua é 19, eu falei, não, vou botar 18. Porque se botar 19, aí já estamos com 42 views simultâneos aqui. Nossa. Eu ia estar com 3, não tem como. Parou. Mas vamos lá. Como que a gente pode diagnosticar isso? Né? Deixa eu adiantar aqui que já foram meia hora. O diagnóstico, ele vai partir principalmente através da condição clínica do paciente. Então, se um paciente chega no meu consultório, ou de qualquer outra pessoa que trabalha com SNA, todas as queixas que ela vai relatar serão utilizadas para fechar esse diagnóstico. Mas o que é mais importante é saber se você está perguntando a coisa correta ao seu paciente. Então, depois que a gente faz um diagnóstico, uma anamnese, né, uma entrevista, anotando todos os sintomas viscerais, né, estômago, enfim, intestino, constipação e tal, etc., a gente parte para perguntas sobre a qualidade do sono, tá? E sobre a parte psicoemocional. Então, essas três coisas têm que estar sendo perguntadas ao paciente e a gente tem que escutar o paciente e ficar quieto. Né? Essa é a primeira parte do diagnóstico. Só que a gente, dentro da osteopatia, a gente tem alguns testes autonômicos. Então, são testes, obviamente, que vão testar, né? O sistema autônomo. Então, temos reflexos importantes que a gente consegue identificar. Olha, esse reflexo foi feito de uma forma que parece que o sistema simpático está mais forte do que devia, ou está mais fraco do que devia, certo? Então a gente utiliza essa anamnese, essa entrevista, utiliza os testes clínicos, né? Tem um teste muito simples que todo mundo já fez quando foi ao médico quando era criança e etc, ou adulto inclusive. Quando o médico coloca aquele abaixador de língua lá no fundo da língua e você tem uma ânsia de vômito. Isso aí é um reflexo. É um reflexo chamado nauseoso de um nervinho chamado nervo vago, que eu vou falar dele daqui a pouco, certo? E também existe, eu vou mudar um pouquinho a tela aqui, tá, Lê? Para mostrar o computador. Vou desativar existe os também comentários. um exame aqui, deixa eu abrir aqui, que é chamado variabilidade de frequência cardíaca, eu vou falar mais dele daqui a pouco, mas só para vocês terem uma ideia aqui, aparece mais ou menos isso aqui. Ó. Eu consigo, através de um sensor, identificar exatamente como está, olha aqui onde está o mouse, ó, o sistema simpático, e como está o parasimpático para aquele paciente. Certo? Então isso aqui fecha com a chave de ouro lá a nossa avaliação. Certo? O aparelhinho que a gente usa é esse aparelhinho aqui, que é chamado M-Wave. Certo? Que ele vem com um sensorzinho que a gente coloca na orelha. Eu vou falar dele quando a gente começar a falar do nervo vago. Quem me apresentou esse aparelho foi Dr. Fleury Júnior. Né? Aprendi a usar com ele. Bom, como que a gente pode, então, prevenir um problema de sistema nervoso autônomo desequilibrado? Então, existem 4 pilares que são fundamentais para qualquer pessoa que queira ter um SNA saudável. Primeiro pilar, manejo do estresse. Eu nunca digo a ninguém, nenhum paciente meu, não se estresse. É impossível falar um negócio desse com um paciente, não é verdade? A gente não tem condição de falar uma coisa como essa. Mas o que eu falo para o meu paciente é o seguinte: identifique os fatores que causam esse estresse crônico. Às vezes ele não sabe o que é. Às vezes ele sabe, de alguns, outros não. Né? No momento que você identificar esses fatores de estresse, tente eliminá-los. É possível eliminar? Sim, elimine. Não é possível eliminar? Então você tem que lidar de uma forma diferente com aquele processo. Simples assim. Essa é a primeira parte do manejo. A segunda parte do manejo entra na parte de tratamento. Né? Como já estavam perguntando aí, como é que eu faço para tratar? Meditação, exercício de respiração profunda. Todos dois têm várias comprovações científicas que funcionam muito bem. Eu vou explicar por quê daqui a pouco. Então, exercícios de meditação e respiração profunda feitos com frequência
ajudam a você manter esse nível do simpático mais equilibrado e manter o SNA em geral também mais equilibrado, certo? Michele falando aqui, Youssef já fez em mim essa avaliação na consulta, excelente. Excelente, você medita todo dia, né, Michele? Também, se não tivesse excelente, você estava maravilhosa, não tinha uma coisa errada, certo? Então, se todo mundo fosse igual a você, estava tudo tranquilo. O segundo pilar é o pilar exercício físico. É muito clichê falar de exercício e vai ser sempre, porque exercício é fundamental para tudo, certo? Se você perguntar quais são os benefícios do exercício físico, tá bom, eu não sou especialista em exercício físico, eu não sou educador físico, mas se você pegar um educador físico de competência, claro, ele vai passar aqui umas 5 horas falando para você sobre os benefícios do exercício físico. E o que ele faz com o SNA? O exercício físico ele ajuda a modular. Quando a gente fala modular, é como se a gente estivesse falando em relação a fazer com que o funcionamento seja mais adequado, certo? Então, o exercício físico ele modula o sistema autônomo. Como? Através principalmente do processo de alteração de frequência cardíaca, tá? Pelo padrão também de frequência respiratória e pela liberação de várias substâncias, que a gente não vai entrar aqui para listar, né? Mas uma delas que é super importante é a miocina. Então, a liberação de várias substâncias que vão fazer com que a gente tenha um funcionamento visceral muito melhor, sem falar na parte mental. Todos os benefícios de um exercício físico para a parte mental, todo mundo aqui já conhece, todo mundo sabe, né? E a parte mental é muito importante no processo de tratamento e prevenção do sistema nervoso autônomo. Porque, como eu falei para vocês, as emoções estão intimamente ligadas ao sistema nervoso autônomo. Tá? Um terceiro pilar é o pilar da alimentação. A gente é o que a gente come, não é verdade? Essa frase é bem icônica. E um sistema nervoso autônomo ele depende de uma alimentação saudável. A alimentação saudável não é comer sua salada, tá, gente? Pelo amor de Jesus Cristo. A alimentação saudável é você colocar os nutrientes que você precisa. Proteína, gordura. Gordura é importantíssimo para a alimentação. Não sou nutricionista, não vou entrar nesse meio, não sou nutrólogo, mas a gente sabe que a proteína e gordura são bases da alimentação humana. Né? Carboidrato faz parte? Faz, mas não do jeito que a gente faz, não do jeito que a gente come. E eles não são essenciais. Aprendi muito isso com alguns amigos da área de nutrição. Ele não é essencial, né? Mas está aí. 90% aí da alimentação humana hoje é carboidrato. Né? Então, tudo que você ingere tem uma cadeia bioquímica que acontece com aquele alimento depois que você ingere. Certo? Ele não passa ali do estômago e para o intestino e depois vai sair embora, não. Ele passa por uma cadeia infinita de processos químicos. E cada processo químico pode gerar em você uma coisa boa ou uma coisa ruim. E a coisa ruim principal que pode causar nisso aí é o estresse oxidativo. Né? O estresse oxidativo é um tipo de estresse que a gente fala que gera uma inflamação generalizada de baixa intensidade, mas de duração imensa. 24 horas por dia você é inflamado. E aí a sua mucosa do intestino, a sua mucosa do estômago, tudo isso vai estar inflamado. Aí você não absorve bem os nutrientes, você tem problemas para digerir, para excretar, né? A qualidade das suas fezes fica péssima. Muita gente, por exemplo, fica ressecada e aí começa a ter hemorroidas e aí gera todo um processo muito mais complexo. Certo? É o que está acontecendo, desculpa te interromper, Não, é o que está falar. acontecendo hoje, né? A ingestão de açúcar nesse período da quarentena aumentou demais e açúcar é totalmente inflamatório. E isso eu estou vendo em vários casos. Desregulou sono, desregulou intestino, além de N fatores que está acontecendo, né? Então já não estamos bem na quarentena, ainda o alimento está ruim, aí só piora tudo. Pois é. E o quarto pilar, para a gente prevenir e também tratar, porque toda prevenção também é um tratamento, é o pilar do sono. O sono, ele é fundamental, é uma coisa de louco. O sono é fundamental para ter um SNA saudável. E um SNA saudável é fundamental para ter um sono de qualidade. Então é um ciclo vicioso. Se um deles está alterado, tudo se altera. Correto? Mas e fica crônico, né? E fica crônico. A gente, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês uma outra coisa. Aqui no computador, eu vou mudar aqui a tela de novo. Tá. Essa planilha aqui, ó, é uma planilha do pessoal do Pesquisa em Dor, né? Que é um grupo de pesquisa em dor que disponibiliza tudo gratuitamente para nós e que eu passo para os meus pacientes.
aqui, ó, melhorando a qualidade do sono, como melhorar o sono, como dormir melhor. E aqui existem vários fatores que prejudicam o sono, e a gente tenta melhorar o sono através dessa planilha também, mudando hábitos de vida. Não utilizar, por exemplo, celular, computador, nem televisão à noite antes de dormir. Pelo menos 1 hora antes de dormir. Porque a luz que emana das telas, ela ativa o sistema simpático. Então o sistema simpático começa a atuar mais forte. E quem precisa estar atuando mais forte para você dormir é o parasimpático. Então você acaba prejudicando o seu sono. Então celular, televisão, tablet, computador antes de dormir, não. Pelo menos 1 hora antes de dormir você tem que estar no escuro absoluto. Né? Obviamente que existem outras formas de melhorar o sono, o consumo de cafeína, né? A falta de exercício físico, cochilos muito longos durante o dia. Né? Então, tudo isso são coisas simples de se modificar, né? E que tem um resultado muito bom no paciente com um sistema autônomo alterado. A gente falou isso na live passada, né? Que foi do sono. Estava presente. Como fazer a higiene do sono, o que é bom para ser feito, né? Inclusive, eu baixei aquele livro que o Fleury falou. Estou começando a ler, muito bom, muito legal. Quanto tempo a gente tem ainda aí, Lê? Temos 3h30. Ah, não, 24 minutos, né? Dá para falar bastante. Vamos lá. Ai, Senhor, vamos nessa. Eu queria pelo menos mais 1 horinha aí, mas tudo bem. Minha live com o Fleury lá no Zoom estava programada para ser 1 hora. Foram 3, né? Foram 2. Bom, gente, eu preciso falar de um nervo que é chamado nervo vago, certo? Para a gente entender algumas coisas. O nervo vago é um nervo enorme, certo? Ele sai de lá do sistema nervoso central, aqui na região do tronco encefálico, sai do seu crânio, desce pelo seu pescoço, de um lado e do outro, e vai descendo, descendo, descendo até chegar ao intestino, certo? Ele é o principal nervo parasimpático do nosso corpo, certo? Então ele vai controlar a maior parte das vísceras, e só que ele tem algumas coisinhas em particular, né? O nervo vago ele tem uma relação muito forte com a dor. Ele é responsável por modular 5 tipos de problema relacionado à dor. Eu vou citar aqui só 3. Inflamação. Estresse oxidativo, aquele lá da alimentação ruim, da falta de exercício. Se você utiliza a modulação do nervo vago, você melhora o estresse oxidativo, certo? Aliás, eu vou falar de alguns mais, vamos lá. Ele modula o sistema simpático, não aguento não dá não. Ele modula o sistema simpático. Então, se você quer alterar o funcionamento do sistema simpático, reequilibrar, é através do nervo vago que você vai atuar, tá? E tem uma coisa muito, muito interessante, que é o seguinte. Quando você toma um medicamento analgésico, ele vai diminuir a sua dor, em geral. Não sou muito fã não, mas a gente tem que falar sobre isso também, porque às vezes é necessário. Se você tem um sistema autônomo, que não funciona bem, onde o nervo vago não funciona tanto quanto devia, nem o analgésico tem o efeito que deveria ter, porque ele precisa do nervo vago funcionando de forma adequada. Olha que interessante, né? É impressionante a força que esse nervo tem. E existem algumas questões sobre ele que a gente utiliza muito. Então, eu vou mostrar aqui novamente o computador, tá, Lê? Eu vou mostrar aqui um exame real, tá? Deixa eu só abrir aqui corretamente. Se vocês observarem aquele aparelho que eu mostrei, no final das contas a gente tem esse resultado de exame, certo? Observem aqui em cima que tem uns gráficos, tá vendo esse gráficozinho aqui parecendo um eletrocardiograma? Bem aqui. Isso é, na verdade, a sua frequência cardíaca, porém, não o batimento em si, mas o intervalo. A gente chama isso de variabilidade de frequência cardíaca, que é esse HRV aqui, certo? HRV é variabilidade de frequência cardíaca em inglês. Então, o que acontece aqui? Se vocês observarem, isso aqui é um exame de uma paciente real, tá? Não está identificada em nenhum local o nome dessa paciente, tá bom? Vamos olhar essa parte aqui rosa. Essa parte aqui rosa mostra pra gente aqui, ó, o tônus do sistema simpático. Olha o que está entre parênteses, estresse. Tá dando para ler? Ale, tá dando para ler? Muito aí? pouco, não. Aproximemos só mais um pouquinho. Ou eu tô cegueta, ou aumentar não dá. aqui. Se você... Aí dá.
Dá para ler agora? Dá. Dá Pelo para menos. aumentar um pouquinho. Pronto. Aí, perfeito. Melhorou? Perfeito. Beleza. Então, se vocês observarem aqui, ó, sistema simpático, tônus do sistema simpático, entre parênteses, estresse, ou seja, é o sistema que responde ao estresse. Esse índice aqui é considerado como normal se o tônus do sistema simpático estiver entre -1 e 1. Abaixo de -1 é um sistema simpático abaixo do normal. Se está acima de 1, é alto. Olha, observa essa paciente aqui. O total dela foi 3,51. É essa setinha vermelha aqui, ó. Ela está onde? Dentro do alto. Correto? Observe essa barra aqui do meio, ó. Índice de estresse. Olha onde está o índice de estresse dela. Tão grande que não cabe nem no quadradinho do exame. Passou muito do 1, tá vendo? Está imenso, está enorme. Então esse índice de estresse crônico aqui, do jeito que está elevado, fez com que ela ativasse esse sistema simpático de uma forma muito acima do normal. Então é uma pessoa irritada, é uma pessoa estressada, que não dorme bem, que tem problemas digestórios, que tem problemas excretórios, tem uma constipação intestinal e etc. E aí o que acontece? Vamos olhar aqui agora o verdinho, ó, parasimpático. Deixa eu só tirar a sombra aqui, que é o fone, que às vezes o fio fica na frente da câmera. O parasimpático aqui, ó, tônus parasimpático. Entre parênteses, a gente tem escrito recuperação. Ou seja, ele é responsável por recuperar o corpo de todo o efeito do estresse. Tá? Também é normal de -1 a 1, tá vendo? O dessa paciente está em -1,45. Então ele está nessa seta verde aqui, ó, que está abaixo do normal. Isso aqui, esse exame mostra pra gente o intervalo. Vou voltar aqui, depois eu volto para a tela lá. Esse exame mostra pra gente o intervalo entre um batimento cardíaco e outro. Então, você teve um batimento aqui e o outro aqui, ele mede esse intervalo e faz essa sequência de intervalos. Perfeito. Isso a gente consegue através desse aparelhinho aqui e de outros aparelhos similares também, certo? E aí a gente pega o funcionamento desse nervo vago. É através dele que a gente consegue. Porque a gente está vendo o funcionamento dele diante do batimento cardíaco, que é ele que nerva o coração também. O simpático também nerva, mas a gente está medindo aqui como ele funciona. Então, quanto mais a pessoa tiver variando esse intervalo, olha que impressionante. Quanto mais ela varia esse intervalo, então agora está pequeno, agora está grande, agora está pequeno, agora está grande, mais saudável é o sistema autônomo dela. Quanto menos ela variar, menos saudável é o sistema autônomo dela. Então esse exame, esse aparelho me mostra se está variando bem ou se está variando mal. E aí a gente estava falando, como é que eu vou fazer para tratar isso em casa? Paulo Luciano, físio, o nome do aparelho é M-Wave. Depois eu coloco, faço uma publicação depois aí e coloco ele para vocês conhecerem melhor, tá bom? Como começou a usar esse tipo de exame em sua prática clínica? Cara, vou deixar isso aí para uma outra live, porque tem muita coisa para contar aí. Beleza, grande Mário? Mas depois eu faço uma live para falar de avaliação do sistema nervoso e a gente conversa sobre isso. Ele é aluno também, já se formou. Mário foi nosso aluno lá. Seu. Referência em Luiz Eduardo aí. Então, respondendo as perguntas anteriores agora, como é que eu faço para tratar isso? Como é que eu faço para pegar... Vou mudar aqui de novo. Como é que eu faço para conseguir modular, ou seja, ativar mais esse nervo vago parasimpático, para fazer com que essa linha verde aqui ela volte para o normal e essa vermelha aqui, em consequência, diminua. O melhor exercício para isso é o exercício de respiração profunda controlada. E eu vou mostrar para vocês agora aqui no computador essa mesma paciente, tá? Essa mesma paciente, no mesmo dia, logo depois que fez o exame, ela fez de novo, colocou novamente o aparelho no ouvido e fez um biofeedback visual de respiração, ou seja, a gente utilizou o programa específico do aparelho para ensinar ela como fazer a respiração que trata o nervo vago. E olha a diferença absurda do antes e depois. Então esse aqui é o resultado anterior, 3,51, índice de estresse muito alto e o sistema parasimpático abaixo do normal. Com 5 minutos de exercício respiratório, olha o que aconteceu. Eu vou melhorar aqui só o zoom para a gente ver. Olha o que aconteceu com 5 minutos. Nossa. De 3,51 baixou para 0,56, voltou para dentro do normal. O índice de estresse está lá em 1, cravado praticamente, dentro do normal.
Olha o que aconteceu com o nervo Perfeito. vago. Saiu do menos alguma coisa que eu não me lembro agora, menos 1,45, se eu não me engano. Não é isso? Deixa eu ver. Foi. Menos 1,45 e passou para menos 0,63 dentro do normal. Então imagina que ela fez isso durante 5 minutos, uma vez, e deu esse resultado. Óbvio, quando ela sai do consultório, que ela volta para o estresse, isso aqui volta a começar a se alterar. Mas e se você, paciente, que tem, né, essa possibilidade de fazer um exercício simples, como é o exercício respiratório profundo, em casa, faz várias vezes ao dia, durante vários dias, todos os dias, você vai estar dando um estímulo para esse nervo vago, dizendo para ele, olha, funciona melhor, funciona mais, funciona melhor, funciona mais. É igual exercício físico. O cara tá lá querendo ficar todo malhadão, né? E aí vai para academia um dia. Pronto, fiz academia um dia, acabou, vou embora, nunca mais eu volto. Não adianta. O estímulo para o músculo tem que ser contínuo. Da mesma forma, o estímulo neural para o nervo vago tem que ser contínuo. Então, uma das coisas que vocês podem fazer em casa é o exercício respiratório profundo. E lento. Vitor, sim, é a coerência cardíaca. A gente chama isso de coerência cardíaca, tá? Esse respiratório é chamado coerência cardíaca. Então é uma forma muito fácil de você modular esse sistema parasimpático. Você começando a fazer isso todos os dias, isso pode ser feito, inclusive, respirando com biofeedback visual da coerência cardíaca, como isso também pode ser feito no yoga. Existem estudos mostrando o yoga como modulador vagal. Né? Tai Chi Chuan, por exemplo. Cantar. Isso aí ainda não está comprovado cientificamente, mas existe uma hipótese de que o fato de você cantar modula o vago, ou seja, o fato de você cantar, você está dando um estímulo para o sistema nervoso parasimpático funcionar melhor, porque tem uma inervação das cordas vocais, certo? E uma coisa que é fantástica, que eu vou até mudar de novo a tela aqui, vai ficar um pouquinho técnico aqui, mas é rápido, tá, gente? Eu juro. Esse artigo aqui, ó, é um artigo que fizeram um ensaio clínico, ou seja, fizeram um teste com 2 grupos. Um grupo que recebeu o tratamento, que eu vou falar qual é, e o outro que não recebeu nada, e se comparou como aquele gráficozinho do HRV, que é isso daqui, o que aconteceu, né? Observa que na respiração mudou disso aqui para isso aqui. Olha como ficou mais espaçado. E eles descobriram que isso acontece também quando a gente coloca os pacientes, vou voltar aqui, isso acontece também quando eles são expostos ao frio, em regiões específicas do corpo. Então esse estudo aqui é um estudo recente, eu não estou vendo a data aqui, mas se eu não me engano é 2018, tá? Deixa eu ver aqui, 2018, exatamente. Eles pegaram um aparelho que emite uma ação térmica gelando, né? Ele gela. E testaram na bochecha, na face lateral do pescoço e no antebraço dos pacientes. Não vou entrar em detalhes de como foi o estudo, não. Mas no final, o que eles conseguiram identificar? Quando eles fazem a estimulação de frio na face lateral do pescoço, acontece algo parecido com o que aconteceu naquele exame. Você começa a fazer o seu nervo vago funcionar melhor. Então imagina, nós estamos aí, ainda não se sabe muito, é muito recente, mas estamos aí à beira de utilizar o frio, né, como um componente de modulação vagal. Então, para quem é paciente que está assistindo essa live, a dica que eu dou, medita, certo? Faz exercício físico regular, alimentação balanceada, tenha um sono de qualidade e maneje o seu estresse. Aí você vai ter um sistema autônomo de qualidade. E lá, no Pesquisa em Dor, naquele site, eles também têm, eu vou mostrar aqui agora, eles têm também uma planilha, um exercício, uma prática de relaxamento passo a passo. Tá tudo aqui, ó, passo a passo, e no final, ó, você registra tudo, certo? Depois eu vou deixar o link aí com a Alessandra, né, para ela botar na bio, né, viu, Ale? Para vocês baixarem isso daqui e fazerem. Lógico, o biofeedback visual, a coerência cardíaca, ela é feita em consultório, a gente explica, ensina você a fazer para você fazer em casa. Mas, a grosso modo, o que acontece? Se você respira lentamente
inspirando durante 6 a 10 segundos e expira, solta o ar durante 6 a 10 segundos, durante 5 minutos, acontece o que aconteceu naquele exame que eu mostrei aqui e o sistema autônomo ele começa a se equilibrar um pouco mais, certo? Deixa eu só mandar um abraço aqui para Cristiano.Fácias, meu brother, grande Chan. A gente estudou osteopatia juntos lá em São Paulo. Gente boa, da melhor qualidade aí. Grande Bruno Formigão. Abraço, Formigão. Vamos ver as perguntas. Ale, você tem alguma coisa aí para falar? Porque assim, Não, eu dei uma corrida por causa do horário aqui. Tranquilo. Porque tinha muita coisa para te falar ainda. Viu? Tem um aplicativo também chamado Medite-se. Medite.se. Então, ele trabalha também na parte da meditação e também trabalha na parte de meditação. Na respiração. Ele ensina como respirar, né, na meditação e você inspira, conta no seu consciente quanto tempo, 6 segundos, 3 segundos e solta o ar. Então, essa que você falou de respiração profunda, você consegue. Tudo ok? Quem está me escutando? Agora voltou. Esse exame que você falou, você faz no seu consultório, né? Então, quem tiver interessado em saber como é que tá, se está em simpático ou parasimpático, vai lá em Youssef, ele atende no Do Wall Street, na Paralela. Wall Street, pertinho aqui. Eu ia falar um negócio, aqui, mas esqueci, eu não anotei, aí passei. Então, mas eu vou lembrar. Enquanto você lembra aí, eu vou mostrar esse outro aparelho aqui, ó. Temos 7 minutos. Esse aparelho aqui é um aparelho de uso pessoal, tá? Esse aparelho é o Inner Balance, tá? Ele serve para a gente passar para o paciente, né? O paciente compra esse aparelho e pode fazer o biofeedback de respiração visual em casa, no celular, certo? Então é uma outra alternativa também para ajudar o paciente, tá? Ale, então vamos ver algumas perguntas aí? Veja aí. Vamos, tem uma aqui. Eu tenho uma para fazer. Deixa eu ver se tem alguma. De Juan. Práticas integrativas e complementares seriam uma boa alternativa fora do consultório para o manejo do estresse de acordo com esse gráfico? Sim, aí a gente pode colocar a prática integrativa como o yoga, como o tai chi chuan. Obviamente eu não vou poder te dar muitos detalhes, mas eu acredito que a acupuntura também entra nesse processo, né? Então, sim, as práticas integrativas são aliadas muito forte. Agora, é muito importante, foi até bom você falar isso, não, porque me lembrou de uma coisa. Um paciente com desautonomia, ele só vai ficar bom se ele tiver uma equipe multidisciplinar tratando ele. Fisioterapeuta, psicólogo, médico, no mínimo, e o educador físico. Nutricionista. Certo? Nutricionista, esses 5 são fundamentais, certo? Agora, esses 5 de nada adiantam se o 6º elemento não fizer nada, que é o próprio paciente. Só ele pode fazer exercício por ele, que o educador físico vai orientar. Só ele pode comer o que ele deve comer, o nutricionista vai só dizer o que ele pode e não pode. Perfeito. Então, o principal personagem da melhora é o próprio paciente, certo? O profissional ele só vai auxiliar, mas quem vai fazer todo o tratamento é o paciente. Então não adianta a gente passar a tarefa para casa, se ele não fizer, não vai adiantar, né? Se ele continuar vivendo aquele num ambiente que deixa ele simpático-tônico, não vai adiantar, ele não vai melhorar nunca, né? Edmeia está pedindo para ensinar esse exercício. Edmeia, faz a respiração profunda bem lenta, tá? Depois eu faço até um vídeo explicando como é que faz direitinho. Mas se você inspira bem lento, isso aqui foi bem rápido, tá? Se você enche o pulmão, respeitando um tempo de 6 a 10 segundos, e depois solta o ar, respeitando esse mesmo tempo de 6 a 10 segundos, durante toda a sua respiração em 5 minutos, você começa então a ter um efeito bom, certo? Perfeito. Tem uma dúvida. O sistema simpático, ele é tóraco-lombar, e o sistema parasimpático, ele é crânio-sacral, certo? Tem muita gente, muito paciente que vive se estralando por aí. Ativa o sistema? Tem alguma diferença, alguma modulação nesse sistema quando o paciente ele
mesmo se manipula? Tá. Boa pergunta, Ali. O que a Ali está dizendo é, onde é que estão os neurônios do sistema simpático? Eles estão na região da coluna torácica e na região da lombar ali, até o iniciozinho dela. E muita gente realmente fica se instalando em casa. Não é recomendável que você realize esse tipo de movimento em casa. Pode não acontecer nada, mas ali você está dando um estímulo simpático a todas as vísceras daquela região. Então imagine, por exemplo, eu estalo a minha coluna, faço aquela espreguiçada assim, faz crack. Todo esse crackzinho que você ouviu foi uma articulação manipulada. Cada articulação dessa mandou uma informação para um nervo simpático que chegou até uma víscera, até um órgão daquele nível. Então, por exemplo, se a gente pega ali a parte média da coluna e faz esse estalo, vai dar uma informação para o estômago, para ele não funcionar do jeito que ele deveria, certo? Vai dar uma informação para o coração bater mais rápido. Então pode ser que você não sinta nada, mas se você fazendo isso de forma contínua, vai dar problema. Perfeito. Então, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. E é o que a gente ouve muito falar, né? Eu manipulei, deu um alívio e isso não é recomendado. Além das alterações de hipo e hipermobilidade, né? Que nem sempre você manipula a víscera assim, que está em disfunção, você pode também gerar essa desregulação, né? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa. A Nath escreveu aqui, professor, estou tendo uma paciente que está trocando o dia pela noite. Comecei a tratar pela via do SMA. Perfeito. Ela vai dar um resultado bacana, viu? Parabéns. E Arivante, que você já pode ter um programa de TV, viu, Ali? Fisioterapia em Foco. Concorda, Arivante? Hoje eu estava conversando com ele, preciso de dicas de blogueiragem, porque eu não sei. Eu falei, vou postar o nosso vídeo no YouTube, não sei como postar. Pergunta a Arivan, que a Arivan sabe. Aí sabe tudo. Posta isso. Enfim, o vídeo só vai ficar aqui por enquanto, até eu descobrir como é que posta. Temos mais 2 minutos. Alguma coisa que você quer acrescentar? Eu quero primeiro agradecer pelo convite de novo, tá? É um prazer. Foi uma satisfação enorme participar. Ver vários amigos participando da live aqui, várias pessoas que eu admiro demais na nossa profissão, várias pessoas que foram nossos professores, que nos ensinaram muito, né? Então isso para mim mostra que a gente está no caminho certo. E é muito bom a gente poder falar de um assunto que nem todo mundo conhece, né? Os pacientes, nem todos os pacientes conhecem. Então, parabéns pelo tema escolhido. Você que escolheu! Eu só peguei um profissional de referência. Eu falei, preciso dessas pessoas na minha live. Eu que quero agradecer imensamente por tudo, né? Pela sua amizade, por ser esse profissional incrível que você é. Com certeza eu me espelho muito em você, tenho você como referência, uma das minhas referências, né? Obrigado. E obrigada por tudo e pelo seu trabalho incrível que está fazendo, né? E é isso. Eu não tenho mais nenhuma dúvida, acho que você tirou todas. Acho que ninguém também tem mais, porque ninguém perguntou. Então, sua aula foi sensacional. Obrigado. Eu vou me espelhar em você, um dia eu vou chegar nesse nível aí. E é isso. Assim como eu me espelho em Fleury, né? Fleury para mim Você sabe que Fleury é o muso inspirador, né? É mesmo? Lógico. Então... Mas eu tô muito feliz, Ali, de ver sua evolução também, desde aquela época que a gente conversou, quando você era PA, lembra? Eu tô muito feliz de ver sua evolução, a evolução de Michele, de Natácia, de Karina, de Olânia, dessa galera. Eu carrego essas duas assim no meu coração. Eu vejo a evolução de vocês, eu fico super feliz e me sinto um pouquinho responsável por essa evolução de vocês. Certo? Deixa eu te perguntar algo rapidinho, que veio aqui na minha mente, no site. Veja se dá tempo aí. Tem 1 minuto e 20, apareceu aqui agora. Medicação, você falou rápido aí. Tá. A gente sabe que quando tem desregulação, né, quando está mais em parasimpático, antidepressivos, podem estar também contribuindo. O que é que faz? Tira, não tira? Como é que pode estar fazendo para... Essa questão remete a gente àquela importância da equipe multidisciplinar, né? Só quem pode tirar e colocar o remédio é o médico, né? Essa é uma função dele. Mas existem as duas faces do problema.
Às vezes, um antidepressivo, ele é necessário em alguns pacientes com simpaticotonia. Então, ele faz parte do tratamento. Em outros pacientes, não só antidepressivos, mas outros medicamentos alteram o funcionamento do sistema nervoso autônomo. Então, o paciente pode estar... Entramos de novo porque ele estava respondendo. Gente, eu preciso de 3 horas de live com esse profissional incrível. Eu não resisti, tive que logar de novo. Vamos lá, ele entrou. Deixa eu falar com ele aqui. Ai, não consigo chamar você. Para quem não está entendendo nada. Pronto. Deixa eu ver. Aê! Eu tive que chamar por favor, volta. Tava tão bom. Bora lá. Podemos fazer Até mais meia-noite. de live, né? Até meia-noite vai, hein? Vai lá, termina então, o que você Pronto. estava falando. Não, que você me perguntou sobre medicamento, né? Medicação, isso. Então, a medicação, ela tem dois lados da moeda. Então, primeiro, quem vai tirar ou quem vai colocar é o médico. Você tem que ter um bate-papo direto com ele, né? Então, se o paciente, às vezes, muitas vezes, na verdade, ele vai chegar num ponto de desautonomia onde ele vai precisar entrar com um antidepressivo, certo? Isso é fato. Perfeito. E existem outros pacientes que vão chegar para a gente com um sistema nervoso autônomo desequilibrado por uso de medicamento inadequado. Às vezes, na maioria das vezes, por automedicação, né? Então, a gente tem que saber o que está acontecendo com esse paciente. Então, muitos pacientes meus, eu encaminho para um psiquiatra, né? Quando eu vejo que o estado está acima do que uma modulação mais simples pode resolver. Aí ele entra com a parte medicamentosa, a gente continua o tratamento, né? E muitas outras vezes a gente tem que entrar em contato com o médico para que ele modifique algum medicamento. Falar, olha, esse medicamento aqui pode estar causando isso e isso com esse paciente. O que você acha de trocar, né? E aí entra no processo do tratamento em conjunto, da equipe multidisciplinar. E aí também, nesses mesmos casos onde o paciente precisa de um antidepressivo, né, que geralmente são os casos mais graves, o psicólogo se torna também uma figura importantíssima no processo, né? E então, o sistema... pode falar. Termine. Não, por favor. Eu só ia dizer que é o seguinte, é bom a gente ter, todos os profissionais, né, fisioterapeutas, terem grande Lucas Sinhades, meu brother lá de Goiânia, também estudamos junto, valeu, meu velho. Você é radado. No bom sentido, né? Pelo amor de Deus, minha esposa está assistindo essa live. Rodado que eu falo estudou no Brasil inteiro. E sua esposa é muito bonita, por sinal, viu? Claro, né, minha filha? Um marido lindo desse tinha que ter uma esposa bonita também. Menos. Eu te falei, né, que eu sou o último do mês, você foi escolhendo o mais bonito pro final. Então, Fleury veio antes de mim, Ícaro veio antes de mim. Tá vendo? Já fez um zoinho aí. Olha aí, Muso é sucesso. Valeu, Muso. Então, assim, só para ter uma ideia, pessoal, quem está entrando agora, esse aqui é só o finalzinho da live anterior, que não deu tempo de terminar, tá bom? Então a gente já está no finalzinho aqui. Pois é. Também você fica perguntando toda hora. O que eu quero dizer é o seguinte, todo profissional fisioterapeuta, osteopata, ele precisa ter uma equipe de profissionais de sua confiança, que não trabalhe no mesmo consultório que ele, na mesma clínica, mas que ele confie no trabalho e encaminhe seus pacientes. Então eu tenho um psiquiatra que eu encaminho, eu tenho um psicólogo que eu encaminho, eu tenho um educador físico, eu tenho um ortomolecular que também é nutrólogo, certo? Então eu tenho esse pessoal de minha confiança. E aí, nesses casos do medicamento, geralmente eu mando para esse psiquiatra me ajudar. Perfeito. Certo? Outra pergunta. Vamos nessa, estamos aqui para isso. A gente já tem mais 1 hora, né? Então pode mandar bala aí. Em relação à dor, quando o sistema nervoso autonômico está desregulado, o que é que acontece com o paciente com dor? Vamos lá, essa é uma pergunta complexa demais para te responder. Inclusive,
As 2 horas de live com Fleury foi sobre uma dor só, que foi a nossa plástica. Então, vamos tentar resumir aqui. E ele ainda está fazendo pergunta aqui. Ele quer que essa live vá bater Gustavo Lima. Mas vamos nessa. No processo de dor, a gente tem duas coisas, né? Eu vou, deixa eu ver aqui aquele exame, né? Deixa eu ver se ainda tem ele aberto aqui. Vamos lá, eu vou colocar aquele exame novamente aqui na tela, tá bom? Então, vamos lá. Esse é o exame da minha paciente que está alterado. Ela tem uma simpaticotonia. Então, esse sistema aqui, que é o simpático, está muito acima do normal. E esse que é o parasimpático está abaixo do normal. Essa situação aqui faz com que essa paciente ela apresente mais dor, certo? Mas o mais importante de tudo isso aqui é esse aqui. Esse aqui, que é o parasimpático, que traduz uma atividade do nervo vago abaixo do normal, é mais importante. Eu vou dizer por quê, tá? Deixa eu voltar aqui para a outra tela. Então, o que acontece, gente? Um paciente com aquela alteração que estava no exame ali, ele pode ter, né? Não vamos dizer que ele vai ter. Ele pode ter um limiar de dor mais baixo e uma sensibilidade à dor maior. E geralmente esse tipo de paciente apresenta uma dor de longo tempo, ou seja, uma dor crônica, tá? Isso aí é quase que 100% de certeza que a dor é crônica. E esse paciente, ele pode apresentar também uma dor do tipo generalizada. Então, esse tipo de exame é muito comum em pacientes com fibromialgia, e inclusive é o caso dessa paciente desse exame. Ela é uma paciente fibromiálgica, com dor no corpo inteiro há muitos anos e que nada melhora. Mas é uma paciente que não faz exercício físico, é uma paciente que come tudo completamente errado, mas pelo menos está fazendo terapia e está fazendo trabalho com psiquiatra. Então, ela está na metade do caminho para melhora, certo? Então, em relação à dor, Ale, o nervo vago, ele é muito importante no processo de modulação. Esse nervo vago, gente, é aquele nervo grande que eu falei que sai daqui e desce até o seu intestino, para quem é paciente e está assistindo aí. Esse nervo, quando ele não está funcionando bem, ele deixa de modular a dor inflamatória, ou seja, aquela dor mais simples de inflamação. Ela deixa de melhorar o estresse oxidativo que causa dor. Ele deixa de melhorar, deixa de atuar de forma eficaz na eficiência, na eficácia dos medicamentos analgésicos tomados. E, além disso, ele também, quando não está funcionando bem, faz com que o sistema simpático permaneça alto o tempo todo, certo? Quem faz baixar o sistema simpático é o sistema parasimpático atuante. E, por fim, esse nervo vago que não está funcionando muito bem, ele faz com que esse paciente perca um pouco a capacidade de combater a dor por si mesmo. Então, além de deixar o paciente com mais simpaticotonia, mais sensível à dor, ele também diminui a capacidade do corpo combater. Ou seja, ele dificulta a produção e a ação dos analgésicos internos que a gente produz, certo? Então, no paciente com desautonomia e que apresenta dor, o mais importante é como é que está o parasimpático dele, certo? Eu tenho vários pacientes que apresentam esse caso aqui da simpaticotonia, certo? Sistema simpático muito alto, mas o parasimpático dentro do normal. Quando isso acontece, é um caso muito mais simples. Às vezes o paciente nem apresenta tanta dor. Às vezes o paciente apresenta um resultado muito melhor aos tratamentos manuais de osteopatia do que o paciente que apresenta esse caso aí com o parasimpático baixo. Então, nesses casos, o mais importante é tratar, vamos lá, entre aspas, estimular o parasimpático para que a dor diminua. Certo? Perfeito. Eu acho que eu já tirei todas as minhas dúvidas. Eu acho que tem uma dúvida aqui de uma pessoa especial que eu não posso deixar de responder, que é de Fleury. Eu vi aqui uma pergunta dele. Se eu não responder a pergunta dele... Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. É uma pergunta muito importante. Qual o papel do SNA na gestão do sono na pandemia? Como é que é, menina? Repita aí. Qual o papel do SNA na gestão do sono na pandemia? Pronto. Assunto complexo, viu? Vai ter que iniciar uma outra live daqui a 1 hora. Agora já até vou ficar aqui acomodada. Olha, esse momento que a gente está passando é um momento delicado, né?
Mas é um momento também onde tem muita questão, como é que eu vou dizer sobre isso? Tem se falado muito dessa pandemia do coronavírus, da Covid-19, de uma forma que assusta a população e causa medo, causa terror, causa pânico. E o A medo Covid deixa é uma... simpático tônico, né? Exato! A Covid-19 é uma doença perigosa? É. Por quê? Porque a gente não conhece ela. Certo? A gente não sabe como tratar. A gente não sabe quais são os fatores de risco. A gente sabe, por exemplo, que a obesidade é um fator de risco. A gente já sabe que agora que saiu um artigo recente agora, diabetes é um fator de risco. Certo? Mas a gente sabe pouquíssimo sobre ela. E o que é perigoso dela e que a gente não conhece ela direito, e que ela se espalha muito fácil. Mas, por exemplo, a H1N1 é perigosíssima. E não se tem esse pavor todo. Então, existe uma coisa que é o seguinte. Tem que Obesidade, se tomar cuidado. sedentarismo é perigoso também, né? Tanto Pois quanto. é, a obesidade, na verdade, eu vou falar muito sobre isso semana que vem, a obesidade é o mal do século. Aham. Inclusive, hoje de manhã, cedo, eu estava assistindo com minha esposa um documentário da Netflix, não me lembro o nome agora, falando das cadeias de fast food, do aumento de obesidade e tudo mais. Obesidade é uma doença crônica, certo? Mas vamos voltar aqui. Vamos. Então, nesse período de pandemia, é importante tomar cuidado, é importante higienizar as mãos, higienizar os produtos de mercado, tudo para a gente evitar a contaminação. Mas a mortalidade é muito pequena, é 1%, certo? Só que 1% de muitas pessoas vira um número absoluto grande. E esse número absoluto tem sido mostrado de uma forma que eu considero irresponsável, certo? Então, não estou falando de política lado A, lado B, lado C, não, gente. Estou falando de ciência, certo? Sim. Quando a gente divulga os números absolutos, morreram 1 milhão de pessoas no mundo com a Covid-19. É assustador para quem está assistindo e não entende do assunto. Então, isso gera um processo de estresse muito grande, isso gera medo, o medo faz com que você tenha um aumento do sistema simpático, e aí você entra num processo de irritação, de medo, e aí começa a não dormir bem, porque o seu sistema parasimpático não consegue atuar. É muito simples, é fato. Então a pessoa dormia bem antes e agora não dorme bem, por quê? Porque está com medo, porque está em pânico. Né? Então é importante todos aqueles pilares que eu falei sejam levados em conta nesse momento de pandemia. Tá tudo mais difícil em relação ao exercício físico? Tá, mas você pode fazer em casa algumas coisas. Meditação você faz sentado no seu sofá, na sua cama, no chão. Respiração profunda você faz onde você quiser. A alimentação não muda nada. É tudo delivery. Pede um delivery melhorzinho, mais saudável, né? Ou vai no mercado, compra as coisas que você pode e deve comer. Então, não tem desculpa, certo? Não tem desculpa. O problema é, o que eu sugiro aos meus pacientes é uma coisa que eu estou fazendo. Eu não estou assistindo jornal. Eu parei de assistir notícia, certo? Independente de política A, B, C, D, F, G, eu estou tentando trazer para a minha cabeça menos informação em excesso. Eu me informo sobre Covid, eu leio artigos que saem agora. Saiu agora um artigo recente sobre a cloroquina, já li. Saiu agora um sobre, que eu falei agora, da diabetes, relação diabetes e Covid, eu já li. Sei do panorama mundial, sei do panorama brasileiro. Mas a gente precisa reduzir os gatilhos de estresse nesse momento. Assistiu o jornal hoje? Beleza. Não precisa assistir amanhã, não precisa assistir 3 jornais no mesmo dia, 4 jornais no mesmo dia, dando a mesma notícia. Né? Isso aí vai fazer com que você mantenha a ansiedade um pouco mais sob controle, o nível de estresse um pouco mais sob controle, certo? E vai o seu sistema simpático parasimpático em equilíbrio. Mas, mais ou menos isso nesse período de pandemia que eu geralmente tenho orientado os meus pacientes e feito comigo mesmo, né? Não só na pandemia, né? Mas eu acho que na nossa vida é tipo mãe quando cria filho. Ela cria filho botando medo. Porque às vezes o filho obedece mais o pai do que a mãe, né? Porque a mãe chega e fala: se você fizer isso, eu vou contar seu pai. Cuidado que seu pai tá vindo. Ou então, não faça isso porque vem um monstro. Então, isso cria medo na pessoa e isso altera também, né? Então, não só na pandemia, em tudo. Com E também certeza. não só em jornal. Outro dia eu fui atender uma paciente de emergência e aí tinha um outdoor muito grande, assim, tipo, de um cemitério e falava assim: se você não ficar em casa, você vai parar aqui.
Então, tudo bem, mas olha quem lê isso, né? Que notícia precisa ser passada dessa forma? Eu acho que tudo tem que ponderar, né? Então, eles Com querem certeza, Lê. botar muito medo e isso desregula total. Então, essa alteração de sono que está tendo nas pessoas, estresse. Eu mesmo já tive pico de estresse muito grande, porque no dia que eu assisto o jornal, porque eu gosto de um programa muito bom, que é de comédia, mas é depois do jornal. Aí, às vezes, eu pego um pedacinho assim do jornal, aí eu fico mal, porque a notícia assim vem bombardeando, e isso, às vezes, não deve ser passado dessa forma, né, pra gente. Com certeza, tudo é o jeito de falar. Esse outdoor mesmo do cemitério é uma coisa É, ridícula, né? Isso gera pânico. A população que tem menos formação, né, menos informação, ela entra em pânico, né? é, E o que eu digo é, se cuidem, né, previnam-se, como você se preveniria de outra qualquer doença, né, sem sim. pânico. Mantenha a sanidade mental, até porque, me permita, Lê, Com só umas certeza. 3 horinhas aqui para falar Ah, alguma não. coisa. Temos mais 40 minutos. O sistema imunológico, ele é super afetado pelo sistema autônomo. Sim. Eu vou dar um Isso é uma coisa spoiler. que, Vamos falar isso semana diga, que vem. é? Ó, eu quero saber em primeira mão quem é o Adivinha com convidado, viu? quem? Com quem é? Não Conta posso aí. falar. Ah, não posso falar. Ah, depois eu vou querer saber. Então, o sistema imunológico, ele tem a sua função alterada pelo sistema autônomo. O sistema simpático, mais precisamente, ele gera, quando ele está muito ativo, ele gera uma inibição, ou seja, ele gera uma diminuição do funcionamento do sistema imunológico. O parasimpático ele não atua sobre o sistema imunológico. Mas lembra que o parasimpático, quando você estimula ele, você começa então a corrigir o simpático. Não é verdade? Então, o sistema simpático em excesso faz com que o sistema imunológico fique mais fraco. E você modulando o parasimpático, modulando o vago, você faz com que você tenha um equilíbrio do sistema nervoso autônomo, consequentemente um sistema imunológico funcionante, na sua melhor forma possível. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, não estou dizendo que se você tem o sistema imunológico perfeito, você não vai pegar nenhuma doença, é impossível, não existe isso. Mas tem muita gente vendendo isso, sabe? Tem muito É. profissional vendendo, estimule o seu sistema imunológico, deixa ele forte e você está livre do coronavírus, você está livre do H1N1. Não existe isso, gente. Quem O promete isso shot da é imunidade. charlatão. É. O shot da imunidade, você pode até utilizar, né? Eu mesmo, eu tomo um coquetel de imunidade Ah, que também. meu médico Adolfo passou. Mas o que é que aquilo ali faz? Aquilo ali fortalece o meu sistema imunológico, acabou. A mesma forma se eu mantenho o SNA saudável, eu fortaleço o meu sistema imunológico. Então, se eu pego alguma doença, seja ela qual for, vírus, bactéria, fungo, o que for, o meu sistema imunológico vai estar com todas as armas na mão para poder atuar e me defender. Se eu tenho um sistema autônomo simpático muito alto, esse sistema imunológico perde qualidade na função, então perde a capacidade de combater esse vírus, essa bactéria, esse fungo da forma adequada. Certo? Então, além de toda essa história da pandemia gerar medo, pode gerar simpaticotonia, diminuir o sistema imunológico e as pessoas não conseguirem combater o vírus como deveria. Não é verdade? Então tem que tomar muito cuidado com o que entra aqui, certo? Não só na pandemia, mas em tudo, né? Em tudo. Como você recebe essa informação de você. Esse Das Fleury é uma pessoas. figura, viu? Ele teve outra pergunta aqui. Como você vê a Senhor. questão da teoria polivagal? Considera no seu dia Meu a dia? amigo. Aí você me quebra. Como é que eu vou falar de teoria polivagal em 10 minutos? Pô, não dá não. Tem um livro muito legal, né? Tem o livro da teoria polivagal, né? Que é o livro base. Tem um livro, de onde inclusive eu tirei algumas informações para essa live, que é um livro que tem na Amazon, que é Nervo Vago, né? Vagus Nerve em inglês, e ele traz para a gente um pouco dessa teoria polivagal e traz para a gente essas questões de como tratar. E é voltado para o público leigo também, esse livro. Então é um livro super legal, que depois eu posso ver o nome direitinho e passar para vocês. Tá? Eu vou ver se eu consigo até ver ele aqui enquanto a gente conversa.
Mas, meu amigo Fleury, eu vou deixar essa da teoria polivagal para outro dia, meu amigo, porque a gente faz uma live nós dois aí só sobre Uma teoria live. polivagal, que não vai dar não. É, Pegou pesado. tem Aqui, ó, deixa eu só mostrar aqui para vocês fisioada. rapidinho. Tá, Esse é o deixa eu tirar livro, aqui o comentário. Vagos Neve, da teoria polivagal, tá vendo? Para exercícios auto-aplicados, etc. É como você curar, logicamente tem que maneirar na palavra curar, né? Mas enfim, como você pode trabalhar em relação à inflamação, ansiedade, depressão e autismo. Então é esse livro aqui, ó, gente. Tá? Quem tem o Kindle Unlimited é de graça, certo? Esse livro eu achei bem legal, bem informativo. Tá? Voltando. Voltando. Deixa eu ver aqui, já tinha. Fleury, sua teoria polivagal. Me aguarde, viu? Fisioada. Não sei se você já falou, mas tem como sabermos qual sistema está alterado. Ela fala no programa que você mostrou? Eu acho que é isso. Eu não entendi a sim. pergunta. Não sei se você já falou, mas tem como sabermos qual sistema está alterado. Acredito que seja no programa que você mostrou. Tá, o programa, ele mostra, mas a gente pode saber sem o programa também. O programa é só uma coisa a mais, é um plus. Quem vai te dizer, Ada, o sistema que está alterado são os sintomas do paciente, certo? É como ele se comporta na consulta, o que ele respondeu no seu questionário de atividade visceral, comportamento, emoção e sono. E os testes clínicos que vai aplicar. Tudo isso aí você fecha o diagnóstico. Com a anamnese bem feita, avaliação física bem feita e os testes autonômicos aplicados, você consegue ter uma ideia. Você só não vai ter um padrão de gráfico nem de numeração, não vai ter um quantitativo, vamos dizer assim. Mas você vai ter uma ideia qualitativa de quem está alterado ali. Mas o exame ali ele é só um a mais, certo? Tem o teste também da caneta, né? Que a gente faz um risco na nossa pele. Tem, esse é o dermografia de Vulpian, ou tem um outro nome também que eu me esqueci agora. A dermografia de Vulpian, você passa a caneta, uma bocal de caneta, alguma coisa assim, e observa se a pele vai ficar vermelha ou branca. E a partir daí você faz vê o resultado, né, o diagnóstico. Mas você tem o reflexo nauseoso, reflexo oculomotor, você tem os testes de percussão, você tem inúmeros testes, você pode fazer desviação de úvula, né? Então tem muita coisa que pode aplicar. Fique tranquila, viu? Você não precisa comprar um aparelho, não. Ela é aluna da Ebrafim, ela ainda vai pegar o último módulo que você vai. Né? Deixa eu ver se então, tem outra pergunta. Uma pessoa me perguntou mais cedo aqui, na outra live, né? E a gente chique faz mais de uma live, né? Então, na outra live... Tá estourado você. Olha, a live eram 40 minutos só. Tá vendo? Eu falei a você, 40 minutos eu não vou. É 1 hora. Eu aposto que o Fleury reclamou também. Ele não fez. Não viu, não. Só você mesmo. A gente... Teve uma pessoa que me perguntou o investimento e tal, desse aparelho, etc. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando o aparelho, funcionamento e tudo. Mas o investimento dele agora está alto porque o dólar está alto, certo? Então, ele é importado e tudo mais. O aparelho profissional, que é o M-Wave, que é esse aqui, ele está girando em torno de $500. Tá? Esse é o de uso profissional, que vai dar aquele resultado lá daquele exame, aquele gráfico todo bonitinho. O Inner Balance, que é para utilização pessoal, para meditação, respiração profunda, ele gira em torno de $120, $150. Mais ou menos esse o investimento. É um investimento baixo se você for comparar com outros aparelhos que fazem a mesma função. Né? Por exemplo, o Nerve Express, que é o mais famoso, custa mais de R$25 mil. Então, é uma diferença muito grande. Você pode aplicar isso também com um frequencímetro, desde que você tenha um programa que leia a resposta, que leia o intervalo de batimento. Mas um frequencímetro de qualidade, um polar bom, você pode utilizar também. Certo? Só tem que saber como fazer a exportação de dados, etc. Mas dá para fazer. Massa. Deixa eu ver aqui se tem mais algum. Tem um comentário de Fleury. Ele tá bombando nessa aqui, né? A Lê tá se garantindo como entrevistadora. Olha, eu tô pensando seriamente em fazer um programa na TV sobre isso. A Lê convida e chamar vocês. Show de bola. Quando ficar rica, lembre dos amigos. Só isso. Deixa eu ver. É um jantar, beleza, aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa.
Ah, Manu é a esposa do Fleury. Botou aqui, falar da teoria polivagal e jantar, saudade de você. Fechou, fechou. Assim que passar essa quarentena aí, vamos fazer a reunião da Ebrafim na casa de vocês, aí, todos os professores. Se quiser me convidar também, me chama aí. Eu Todos os acho que eu vou professores da para Ebrafim, viu? eu vou para Fortaleza. Se tudo der certo, né? Tá agendado para julho. Se tudo der certo, mas vamos ver, né? Vai dar, com fé em Deus. Então é isso. Eu acho que agora a gente pode encerrar, Beleza, né? Vamos fazer uma pode. pausinha para, se quiser ralar o ponto, deixa eu Tem a figura, desativar né? os comentários. Desativa Se aí. Deixa eu só mandar prepara um aí, abraço aqui rapidinho, ali. Ricardo claro. Mazon, grande Ricardo, EPA lá de Vitória da Conquista. Um cara sensacional, professor universitário, pesquisador. Cara é show de bola também. Abraço, meu velho. Fera. Vamos lá, feríssimo. Olha. Então vamos Vamos lá, lá. deixa eu ficar mais Se bonitinho aqui. posiciona. Ó. Não tem muito jeito não, mas tudo bem. Fazer o quê, né? X. Aí, agora sim. Quem tirou Pronto. print, marca a gente, né, no Instagram pra gente repostar. Se o E é print isso, ficou mais. feio, pode marcar também. Não tem problema não. Aí te mandou figurinha na cara. Pois é. Mais uma vez, eu Fala, quero né? agradecer. Eu que agradeço, Bate-papo né? incrível, super leve, super descontraído. Como sempre foi nossas conversas, né? Então, muito obrigada mais uma vez. Você é maravilhosa. Valeu, Ale, agradeço muito, muito mesmo, tá? Para mim é um prazer. Quando quiser de novo, estamos aí. Com No certeza. dia que liberar uma live tripla, Teoria entra também aí. Ai, Mário, eu vou ficar assim de cantinho, escondido. É muito E nada, nível altíssimo aí. o seu nível é nível Oprah. Então, fique Então, tranquila. para quem não viu, essa é uma continuação da primeira live, que a gente teve bastante assunto e não conseguiu terminar, então a gente fez outra live só para complementar. E é isso, É muito isso aí. obrigada pela disponibilidade, curta muito seu São Obrigado João, a que todos. hoje é São João, né? Aqui. Vamos pular a Então, fogueira. tome aí seu licorzinho, coma seu milho e amendoim e tamo Valeu, junto. minha amiga. Um abraço, viu? Tchau, Tchau, tchau. tchau. Beijo.